tarde, pessoal. Encerrando as atividades aqui do Dumont Hackerspace e o Papo Precisa de Mim aqui na Campus Party. Desculpa aí que eu vou reaproveitar uma apresentação que eu fiz em um lugar aí que ninguém tá vendo, né, na Roadsec. Aí eu só vou reaproveitar aqui para passar um tempo, dar uma resumida aqui. Qualquer coisa eu tô por aí, se vocês tiverem dúvida. Tá? Eu vou falar sobre extração de informações via hardware. Na verdade, o dispositivo que eu usei como exemplo é um roteador antigo. Quem sou eu? Sou membro do ABC Makerspace, um dos grupos que faz parte do Dumont, que está organizando o palco. Tem um blog lá que de vez em quando eu falo algumas besteiras, chama Tranqueiras do Siqueira. Participo do Wikilab, camisetinha aqui. O Wikilab é um projeto que foi feito com uma vaquinha virtual. Inauguramos em 2017. É um projeto aberto de um laboratório de 40 metros quadrados. A gente fica dentro do campus da Universidade Federal do ABC de São Bernardo. E a gente se reúne lá de vez em quando. Tem um pessoal aqui que frequenta lá junto com a gente, só que é por dentro do Wikilab. Aqui é a construção do Wikilab que foi feita pela gente mesmo, voluntários do grupo e da universidade montaram o Wikilab e não precisava de prego, parafuso, nada disso. Só um martelinho de borracha e encaixar as peças como se fosse um Lego. O que eu preciso saber para conseguir extrair as informações de um hardware? Eu preciso conhecer o UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Ele normalmente são usados 4 pinos, tá? TX, que é o transmissor, RX, o receptor, o GND, que é o terra. Aí para frente vocês vão entender, que a outra anterior, a atividade anterior, foi um básico sobre eletricidade. Eu não sei qual o nível de vocês em termos de eletricidade, de uso de multímetro, dessas coisas. Mas, por exemplo, o primeiro pino para você reconhecer, o mais fácil, é o terra. Por quê? Se você usar um multímetro na continuidade e testar a carcaça com os pinos, o que apitar é o terra. Ou na fonte direto, normalmente é aquele pininho que fica ao lado direito da fonte, na lateral, tem um nos fundos, que normalmente é o positivo, e o lateral normalmente é o terra. Ou, no caso aqui, como esses aqui que são capacitores, no lugar que deveria ir capacitor, tem um desenho com um polo achurado. Então esse lado é o negativo, que seria o terra, e fica fácil de reconhecer por aqui também. Você colocando o multímetro uma ponta aqui e a outra no pino, ele vai apitar no que for o terra. E precisa da VCC, que é a tensão de trabalho, normalmente 3,3 volts. O que acontece? O dispositivo que a gente vai usar é um conversor serial USB, para fazer a comunicação do roteador para o PC que você estiver usando. Só que tem um probleminha, você não pode esquecer, não vai queimar nada, mas não vai funcionar. Na hora de você ligar o TX e o RX, por exemplo, aqui no conversor serial, o TX é o fio amarelo. No roteador, eu vou ter que ligar o TX, que é o transmissor, no pino do RX. Porque esse aqui é o cara que recebe a informação. E vice-versa. O TX com o RX lá e usar só o terra como fio comum para poder fazer essa comunicação. O que eu usei para fazer esses testes? Um roteador Linksys WRT54G, que é um roteador velho, mas fácil de o pessoal encontrar por aí. Jumpers,
aqueles jumpers para poder ligar tanto o conversor serial USB quanto o roteador em si, o adaptador USB serial. No caso do meu, eu preciso de um cabo USB, mini USB, para fazer a comunicação com o PC. Existem modelos de conversor serial USB que já vem no formato de um USB que você só encaixa ele lá e eliminaria o cabo. Por que eu escolhi o Linksys WRT54G? Porque ele é o mais fácil de você encontrar documentação na internet. Ele tem um livro de mais de 300 páginas, que é fácil de encontrar por aí. Vocês devem saber aonde. Aí aqui é a placa do WRT54G. Aqui é a localização desses pinos UART. Tá? Então os pinos UART, depende do modelo do roteador ou do modem que você for usar para fazer a extração da informação, ele vai de 3, pelos que eu vi, tá? Ele vai de no mínimo 3 pinos até 10 pinos. Que os 10 pinos eu tenho o exemplo aqui. É o mesmo WRT54G, só que é a versão 1.1. Tá? O roteador que eu estou usando é a versão 8.0 do WRT54G. Aí aqui é como ele vem. Ele não vem com os pinos machos, para você já plugar o jumperzinho. Ele vem sem nada. Então aí você tem que soldar ele. Se você for usar qualquer um outro dispositivo, mesmo que seja o WRT54G, eu recomendo vocês 2 sites para pegar informações. O InfoDepotTech e o WirelessCat. Eles são um banco de dados de vários dispositivos com muitas informações legais, que aí vai depender da imaginação de vocês como usar essas informações. Pegando o exemplo do WRT54G, no InfoDepotTech, essa é a página dele, que é uma wiki. Aqui ele mostra como vem o serial port, que é o UART. Ele tem o UART, são 5 pinos, unpopulated. Quando ele não vem nada, quando ele vem sem pino nenhum, que você vai ter que soldar lá depois. Ou que nem eu não enxergo mais nada, aí eu peço para um amigo meu que solda melhor que eu. Aí eu peço para ele fazer a solda. E aqui é um dado importante que a gente vai precisar daqui a pouco. O baud rate, que é a velocidade de comunicação que você vai avisar lá no PUT. A gente vai usar o PUT um pouquinho para frente. E o 8N1, que é o tipo da comunicação dele. Aqui, só por curiosidade, o JTAG estava do lado, aí eu coloquei aqui. Vai que para frente eu falo sobre JTAG, né? Aqui é aquele mesmo esquema de antes. E aqui a pinagem. No lugar de eu usar um multímetro, esse site já me fornece tudo. Eu não vou precisar ter o trabalho lá, me matar e medir, abrir, pegar tudo direitinho. O primeiro pino é o VCC, o segundo é o TX, o terceiro é o RX, o quarto não é usado, que é o Not Connected, e o quinto é o Terra. Aqui do lado eu aproveitei que estava lá mesmo, aí já coloquei o JTAG. Uma outra opção para você identificar esses pinos é usando um analisador lógico. No caso eu peguei um mais simples. É prejudicado financeiramente, dá nisso aí. Compra as coisas na China, um analisador lógico baratinho, mas funciona bem pra caramba. Aí aqui é uma forma como ele vai sair o sinal. Tá? Só para você ter uma ideia, aqui em cima é o transmissor e aqui embaixo o receptor, que ficou toda uma linha reta. E o analisador lógico, se você quiser se aprofundar, você pode pegar as informações através dele.
Aí é só você regular ele direitinho, você vai ler tudo que está passando através do analisador lógico. Aqui é um exemplinho pequenininho. Lembra que eu falei do multímetro para poder medir a tensão nos pinos, para você diferenciar o VCC do RX e do TX? Você também precisa ter um multímetro bom, que leia pelo menos milivolts. No caso do meu, é aqueles multímetros baratinhos que você acha aí nas lojas de 99, ele não vai dar diferença nenhuma de tensão para eles. Vai ficar variando entre 3,32 e 3,34. Aqui é a prova de como foi feita a medição. No VCC, que é o primeiro pino com terra. No TX, que é o segundo pino. E no RX, que está aqui no terceiro pino. Não sei se dá para ver daí de onde vocês estão, porque talvez seja pequenininho aqui. Aqui são exemplos de conversor USB para serial. Esse aqui é aquele que eu comentei que você não precisaria de cabo. Você já eliminaria o cabo usando esse. Os outros dois... Beleza. Os outros dois você precisa de cabo. E um detalhe que você precisa lembrar também no conversor serial USB, ele tem um seletor de voltagem. Normalmente ele trabalha ou em 5 volts ou em 3,3. Então você ou seleciona numa chavinha, como esse modelo, ou num jumperzinho, como esse modelo, que é o do caso que eu tenho. Aqui é só para lembrar vocês de novo que se não trocar o RX com o TX não vai funcionar. Ele não queima, mas você também não vai ter nada lá para ler. Aqui é uma forma de você, para usar o put, você vai ter que saber qual a porta COM que está sendo usada se você usar o Windows. Se você usar o Linux, ela normalmente vai ser a TTY USB 0 ou alguma coisa similar. No Windows, a parte da porta, se você tiver o Arduino IDE instalado, que a gente teve uma atividade agora há pouco, você entra na porta, identifica que é a COM 4. Próximo. Ou entra no gerenciador de dispositivos no Windows. E aí você vai ver que aqui está o USB serial, conversor serial USB, e qual a porta que ele está usando, que é a COM 4, só para confirmar. Aí tudo isso para chegar aqui no que a gente vai precisar colocar no put. Então aí você abre o put, vai colocar como tipo de conexão serial, a porta que você está usando e a velocidade de baud rate, que normalmente é 115/200, mas não são todos os dispositivos que são assim. Então é sempre bom consultar aquelas UX para confirmar. Aqui foi o teste que eu fiz. Aqui só tem um medidor de tensão que eu coloquei só de curiosidade para saber quanto consumia. O conversor serial USB e a placa do roteador, o WRT54G. Aqui é na hora que o roteador vai dar o boot. Ele vai aparecer essa tela com algumas informações específicas sobre memória e coisas do gênero. Mas ele te fornece informações mais legais que você pode usar a criatividade. Por exemplo, o SSID do roteador, ele vai te fornecer a senha do PIN. Ele vai te fornecer o SSID de todas as redes, tanto a convencional quanto a de convidados. E mais algumas informações você pode conseguir com o BusyBox. Aqui no caso é só um bannerzinho de uma atividade do Makerspace que a gente fez para aprender a brincar com o BusyBox. No caso daquele roteador
o BusyBox estava na versão 1.0. Aqui são, o BusyBox é fácil para você mexer nele se você tem noção de linha de comando do Linux. Tá, aqui são alguns comandos que tinha na versão 1.0. Hoje eu não me recordo exatamente em qual versão está, mas a quantidade de comandos é muito maior do que essa. Você pode pegar a senha de administrador do roteador usando o BusyBox, sem ter muito esforço. O usuário e a senha dele, você pode mudar a senha do jeito que você quiser. Você vai ter um acesso root ou o administrador. Não sei quem de vocês usa o Windows ou Linux, mas você vai ter domínio total sobre o roteador. Você pode fazer quase o que quiser com ele ali. Aqui são alguns links que eu peguei de referência. É o site do ABC Makerspace, informações do Dumont aqui, meu blog que eu falo umas besteiras, e as Wix estão aqui, os links. Esse aqui ficou de cor diferente, porque é um site que está na Rússia. Eu não sei se é por causa dessa treta que está rolando agora aí. Aí ele não fica disponível, tá? As apresentações, todas as apresentações do Dumont vão estar disponíveis essa semana nesse link aqui. Então, se vocês participaram de alguma atividade aqui, tiverem interesse em alguma delas, esse link aqui vai ter tudo. Tudo que o pessoal apresentou aqui. E é só isso mesmo. Só isso. Aqui é contato do ABC Makerspace. Obrigado. Valeu. Qualquer coisa estou por aqui, porque não sei o tipo de pergunta que vocês vão fazer, aí é melhor a gente responder ali. Tá?